Para quem ainda não me conhece, eu sou Dani Natali e nesse vídeo eu vou trazer um tema muito interessante que são os relacionamentos afetivos anteriores dos pais para responder uma pergunta que foi enviada. Então, os relacionamentos anteriores dos nossos pais podem influenciar a nossa vida? Sim. Se tiver alguma desordem nesses relacionamentos, dentro das leis sistêmicas, isso pode sim influenciar a nossa vida. Então, a gente, relembrando aí as leis sistêmicas, né? A primeira lei é a lei do pertencimento. Então, todo mundo deve pertencer, tudo aquilo que gera vínculo deve pertencer. Então, os relacionamentos afetivos anteriores dos pais pertencem ao sistema. Então, quando a gente entra no sistema, a gente vai trazer todos esses relacionamentos anteriores. A segunda lei, que é a lei da hierarquia, né? Então, cada um tem um lugar ali. Então, a segunda esposa ou o segundo esposo, eles têm esse lugar, né, de segundo. Então, é preciso dar a essas pessoas que vieram antes o lugar delas, né? Então, da primeira esposa o lugar dela, do primeiro marido o lugar dele, né? Se tiver segundo, terceiro, se já tiver no quarto ou quinto relacionamento, cada um tem o seu lugar e é preciso dar esse lugar. E também o equilíbrio de troca, né? Que é a terceira lei sistêmica. Alguns relacionamentos anteriores às vezes finalizam em desequilíbrio. Ou pelo menos é assim que as pessoas se sentem. Sentem que entregaram mais para aquele relacionamento e receberam menos. Às vezes, quando é divórcio com filhos, na partilha, no pagamento de pensão, às vezes está em desequilíbrio. Então, se existe realmente um desequilíbrio, algo não ficou ali bem dividido certinho nos relacionamentos seguintes, isso vai aparecer. De alguma forma isso vai aparecer. Então a gente sabe que as leis sistêmicas, elas existem para colocar tudo em ordem, né? Albert Hellinger chama de as ordens do amor. Quando há desordem, não há amor, porque o amor não pode fluir aonde há desordem. Uma desordem gera um bloqueio. Então, é muito importante que a gente olhe para os relacionamentos anteriores, nossos, principalmente, se a gente estiver manifestando alguma dificuldade, que a gente possa olhar para os relacionamentos afetivos anteriores dos pais e ver se há alguma desordem e colocar isso em ordem. Para exemplificar, eu vou trazer aqui uma situação que foi vista em uma constelação. Uma moça, ela trouxe uma questão de dificuldade no relacionamento afetivo, nos relacionamentos dela, e ela queria olhar para isso. E a constelação revelou que o pai dela, muitos anos antes de conhecer a mãe dela, morava numa outra cidade, teve um relacionamento afetivo nessa outra cidade. Ele foi embora dessa outra cidade e não sabia se o pai já tinha falecido, e ela acredita que o pai nunca soube que essa moça que ele namorava anteriormente, esse relacionamento anterior, estava grávida, né? E acredita-se, né, que nunca ninguém soube disso, isso nunca foi falado. E muitos anos depois, ele conheceu a mãe dela, então ali formaram uma nova família. Nessa situação, essa moça com esse filho ou filha estava excluída do sistema. E por conta disso é que ela manifestava dificuldades no relacionamento afetivo, porque ela se identificou tudo de forma inconsciente. Ela não sabia dessa história, mas ela se identificou com esse relacionamento exatamente para poder trazer isso à tona, para que isso em algum momento fosse visto, fosse colocado em ordem. Então, na hora que ela pode olhar para isso e devolver a essa pessoa o lugar que é dela, né? Porque como essa identificação ela é inconsciente, a gente faz essa frase de cura, né, do filho que está identificado com um parceiro
afetivo anterior, né, do pai ou da mãe. A gente usa a frase de cura de eu devolvo o seu lugar. Então, dá um lugar a essa pessoa e fica livre para poder ir aí para os seus relacionamentos afetivos. Então, toda vez que há uma desordem, pode sim um filho ou o próprio cônjuge, alguém se identificar com esse parceiro anterior. E quando é que a gente observa, né, isso? Como eu falo, a constelação, a gente só pode olhar para isso dentro do campo, né? Porque não é nada muito matemático. Mas uma das formas de que essa desordem se manifesta na nossa vida é com dificuldades no relacionamento afetivo do casal. Então, quando há uma desordem nos parceiros afetivos anteriores, o casal pode manifestar uma dificuldade de relacionamento. Os filhos podem manifestar uma dificuldade de relacionamento, né, se eles já forem adultos. Pode manifestar também dificuldade de relacionamento do parceiro com o filho, então, com aquele filho que está identificado. Por exemplo, se um pai teve um relacionamento afetivo anterior que está em desordem e aquela filha se identifica com essa parceira anterior, ela pode ter dificuldades de relacionamento com a mãe. Porque a mãe também, de forma inconsciente, pode olhar para essa filha e ver nela essa parceira afetiva anterior. Então, sem saber, ela vai acabar cobrando dessa filha, culpando essa filha, trazendo aí um peso desse emaranhado, né, para essa filha. E isso também pode impactar aí o relacionamento da mãe com a filha. Quando são crianças, é comum, às vezes, a criança ir dormir junto com os pais. Isso não é regra, tá? A criança que dorme junto com os pais tem outras questões aí sistêmicas, né, pra gente olhar, mas uma das possibilidades é essa criança estar representando um parceiro afetivo do pai ou da mãe. Então ela coloca ali no meio deles uma terceira pessoa, né? Porque existe ali essa terceira pessoa. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente faz numa constelação para colocar isso daí em ordem? A primeira coisa é o olhar, né? Então é olhar onde está a desordem. Se for um filho que está identificado com esse parceiro afetivo, então esse filho vai dar a essa pessoa o lugar que é dela e sair, né, dessa identificação. Então a frase de cura é: eu devolvo para você o seu lugar, e vai para o papel, para o lugar só de filho. Se é o cônjuge, né, que está manifestando alguma dificuldade no relacionamento, ou com o filho, ou com o parceiro, por conta disso, é olhar e dar um lugar também a essa pessoa. Então, esse reconhecimento, né? Você é o primeiro marido, ou você é a primeira esposa, eu sou a segunda. Então, dá um lugar a isso. Às vezes, esse relacionamento anterior terminou com muita dor e com muita tristeza para outra pessoa. Às vezes, a pessoa ela ainda está em sofrimento. Então, é preciso reconhecer isso, né? E às vezes até falar para a pessoa como frase de cura, né? A minha felicidade vem da sua infelicidade. Então, é dar um lugar a tudo isso. E aí a gente consegue ir saindo desses emaranhamentos. Tem um exercício muito bacana, eu fiz no módulo de relacionamento afetivo que eu fiz para o Dia dos Namorados, que é você pegar os relacionamentos afetivos anteriores, né, principalmente aqueles que foram mais importantes, que tiveram um vínculo, e olhar para cada um deles dentro do campo e sentir como que cada um tá. E existe uma frase, uma fala de cura que ela é muito importante, que é falar para esse relacionamento afetivo: eu fico com 50% de tudo que deu certo, de 50% de tudo que deu errado no nosso relacionamento, e você fica com tudo que deu,
com 50% de tudo que deu certo e 50% de tudo que deu errado no nosso relacionamento. E agradecer, honrar, dar um lugar, né, e deixar aí, né, fazer isso com todos os relacionamentos e sentir, harmonizar, ver como fica. Essa frase, eu fico com 50% de tudo que deu certo e que deu errado, então 50% é meu e 50% é seu, isso é muito importante, tá? Porque sempre é assim, sempre em qualquer relacionamento que não deu certo ou que finalizou, 50% foi responsabilidade de um e 50% do outro. Não existe, né, vítima e perpetrador, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas carregam culpa e isso atrapalha muito a vida e os relacionamentos seguintes. Então, não existe culpa. Todo mundo teve ali o seu papel, a sua responsabilidade. E assumir isso faz com que você libere o outro e deixe ele ir com a parte dele e você se libere também, né? E possa ficar livre aí, sem carregar aquilo que não é seu, que às vezes a gente carrega para os próximos relacionamentos. Então, essa é uma atividade bem interessante de fazer, né? Fazer no campo e para poder realmente se libertar e dar um lugar a tudo da forma que foi. Quando a gente faz isso, a gente se libera e a gente libera também para os nossos filhos, para todos aqueles que vieram depois. E é importante também quando a gente manifesta alguma dificuldade aí no relacionamento afetivo, olhar no campo para os relacionamentos afetivos anteriores dos nossos pais. Se não existe ali um emaranhado, alguma desordem, alguém que ficou infeliz, alguma história que está oculta no campo e que no sistema e que precisa ser revelada, que precisa ser colocada em ordem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me escrever ali no WhatsApp. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!